Existe um momento que ninguém te avisa que vai chegar. Não tem anúncio, não tem preparação, não tem alguém do seu lado explicando o que está acontecendo. É um momento quieto, silencioso, quase invisível, onde você percebe de forma irreversível que não tem ninguém vindo. Não tem resposta, não tem abraço, não tem salvação do lado de fora. E esse silêncio, em vez de desmoronar como você imagina que faria, algo antigo acorda dentro de você. Algo que não implora, algo que não explica, algo que não precisa de plateia para existir. Algo simples. E esse momento é o início de tudo. A maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo dele, sem perceber que era exatamente aquilo que o poder delas estava esperando. Fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar hoje, não é teoria, é algo que os estoicos praticavam há mais de 2000 anos, que ainda assim quase ninguém fala abertamente. Algo que quando você entender de verdade, muda a forma como você enxerga a dor, a solidão e sua própria força, para sempre. A maioria das pessoas carrega uma crença tão profunda, tão antiga, que nem percebe que ela existe. A crença de que a dor merece reconhecimento, que se você sofre o suficiente, alguém vai apreciar, que se você expressar de forma certa, com palavras certas, no tom certo, alguém finalmente vai entender. É uma esperança suave, quase nunca dita em voz alta, construída no fundo de uma forma como fomos criados. Se eu estiver com dor, o mundo vai se importar. Mas aí a vida acontece, a dor é ignorada, as lágrimas passam despercebido, o telefone fica em silêncio, as mensagens ficam sem resposta. Aí que algo começa a se mover dentro de você. Uma ruptura silenciosa que poucos sabem nomear. Você começa a perceber a ilusão pelo que ela realmente é. Não é um reflexo do seu valor, mas um reflexo do quanto cada pessoa está consumindo pela própria causa. Todo mundo está enfrentando batalhas que você nunca vai ver completamente, assim como eles nunca vão ver as suas. E quando você constrói sua identidade acima da necessidade de ser visto, você passa a vida inteira se sentindo invisível. Essa dor quieta de ser ignorada, ela não é crueldade, é realidade. Se você olhar de perto com honestidade, ela está tentando te ensinar algo que ninguém mais vai te dizer. Os estoicos entendiam isso muito antes de qualquer psicólogo moderno colocar o nome no fenômeno. Eles acreditavam que o poder real começa exatamente onde as expectativas morrem. Não é fraqueza, é aceitar o que o mundo não vai apreciar para te salvar. O primeiro passo em direção à verdadeira liberdade. Marco Aurélio, imperador de Roma, um dos homens mais poderosos que já existiu, escrevia para si mesmo todos os dias no seu diário privado: não desperdice o que resta da sua vida especulando sobre os outros. Não espere que alguém nomeie suas feridas, não espere que alguém dê peso nas suas lutas. Porque aqui está o paradoxo que ele descobriu. Quanto mais você foca em ser visto, menos você consegue se ver. Ironicamente, né? Quanto mais você persegue o olhar dos outros, mais invisível você se torna para o que realmente importa, que é para você mesmo. Carl Jung disse uma vez: o mundo vai te perguntar quem é você. Se você não souber, o mundo vai te responder. Mas aqui que ele não disse: o que você aprende através da experiência. É o que a maioria das pessoas não pergunta para que se importa. Elas perguntam para quem se encaixa em um caixinha que faça sentido para elas. Elas não enxergam você, elas enxergam a ideia delas sobre você. E quando você para de apresentar para esse olhar, você finalmente começa a viver para algo realmente real. Quando ninguém está ouvindo, algo inesperado acontece. Você começa a ser ouvir mais. Não uma voz da superfície, é aquela que repete o que os outros esperam que você. O que ecoa os medos, os julgamentos, as opiniões das pessoas ao redor. Mas uma voz mais quieta, que fica embaixo de tudo, que você ignorava porque ela não conseguia competir com o barulho constante do mundo. No começo é estranho, desconfortável, até você estar acostumado a se enxergar no reflexo dos olhos além. Mas quando esses olhos se viram, você aprende a se ver por dentro. É aí que algo muda na forma como você se move. Não porque alguém te disse para mudar, não porque alguém acreditou em você, mas porque você decidiu aparecer. Sem testemunha, sem torcida organizada, sem ninguém segurando a porta aberta para você passar. A autoconfiança não chega como uma explosão repetida de certeza. Ele chega devagar, quase sempre disfarçado de solidão. Você acorda um dia, percebe que ninguém está checando em você. Ao invés de desmoronar, você começa a construir, você começa a se levar a sério, não porque os outros fizeram isso, mas porque você cansou de esperar alguém fazer isso por você. Quantas vezes você pausou o seu crescimento esperando que alguém te desse permissão para continuar, esperando que alguém dissesse que a hora certa e o movimento certo você está pronto? Se essa permissão nunca vir, se ninguém nunca te disser que você está pronto, você vai ficar congelado para sempre ou vai finalmente reivindicar a autoridade que sempre foi sua? O que o poder real começa? Não ser escolhido, é escolher a si mesmo. Vivemos em um mundo que recompensa a exposição. Todo sentimento precisa ser compartilhado, toda ferida exibida, todo momento de colapso transformado em algo que o outro possa comentar, reagir e consumir. Quanto mais visualmente quebrado você parece, mais atenção recebe. Mas nem toda atenção é cura. Parte dela é oca, parte dela mantém independente de ser visto como ferida para se sentir conectado. É devagar, sem perceber, você começa a performar sua dor, editar seu sofrimento, empacotar o que sente em busca de simpatia. Você converte emoções reais em conteúdo, achando que isso vai te aproximar das pessoas, mas não aproxima, só torna sua cura propriedade pública. O que era sagrado vira consumido, o que era seu mundo interior vira um roteiro para os próximos acompanharem e esquecerem. E existe uma diferença fundamental entre honestidade e performance emocional. Um vem da profundidade, outro do hábito. Uma é quieta, outra é ensaiada. A maioria de nós nunca foi ensinada a distinguir uma da outra.
Confundimos a expressão com cura. Achamos que porque falamos sobre algo, processamos, mas às vezes quanto mais você fala de uma ferida, mais ela permanece viva. Não é tudo, precisa ser narrado. Algumas coisas precisam ser sentidas, suportadas, integradas em silêncio. Os estoicos não eram sem emoções, eram compostos. Marco Aurélio escreveu: seja como um rochedo, contra o qual as ondas continuam quebradas, mas permanece firme. Dome a fúria da água ao seu redor. Ele não dizia para suprimir, dizia: não deixe que a emoção vire espetáculo, deixe que ele vire presença. Guarda algo em privado não é vergonha, é proteger algo precioso. E isso incomoda as pessoas, porque o silêncio não pode ser dissecado, não pode ser lamentado ou aplaudido. Ele exige espaço. E espaço em um mundo viciado em acesso parece uma ameaça constante. A rejeição parece pessoal, porque toca algo primitivo em nós, a necessidade de pertencer, de ser visto, de ser aceito como somos. Mas o que parece rejeição quase sempre é direcionamento. Se não foi descartado por falta de valor, você foi empurrado de lado, porque sua profundidade não consegue ser dirigida para os olhos rasos. Seu silêncio foi confundido com ausência, sua contenção com frieza, você foi mal compreendido, não porque falhou em se expressar, mas porque carrega uma frequência que a maioria das pessoas simplesmente não está sintonizada para perceber. Isso não te torna errado, te torna raro. O mundo na maior parte do tempo não reconhece nuance. Ele celebra o que é fácil de rotular, o fácil de consumir, fácil de prever, e quando você não cabe nenhuma dessas informações organizadas, você se torna inconveniente. Um mundo que corre para categorizar o inconveniente é descartado antes de ser explorado. Carl Jung escreveu: o privilégio de uma vida é se tornar quem você verdadeiramente seria. E não quem os outros conseguem entender facilmente, não quem se encaixa no molde. Quem você é quando ninguém está olhando. Você parou de tentar ser aprovado. Cada parte que fechou classificou a direção. Cada silêncio que você percebe refinou sua voz. Cada traição aprofundou seu discernimento. Que antes parecia exílio, começa a parecer espaço. O espaço para construir, para respirar, para finalmente se tornar alguém aceitável, mas alguém inegável. Essa virada de querer ser visto para escolher se tornar muda tudo. Você para de falar para ser ouvido e começa a falar para construir, para entrar em salas tentando provar seu valor e começar a entrar já sabendo dela. Para de pedir desculpas pela sua profundidade e começa a protegê-la. Isso não é arrogância, é a chegada. Existe um tipo de pessoa que você provavelmente já encontrou. Aquela que entra numa sala sem tentar controlar o espaço e ainda assim é o que todo mundo observa. Ela nunca anuncia a presença, não empurra para ser notado, não precisa simplesmente. Isso não é arrogância, não é performance, é confiança silenciosa de quem parou de pedir permissão para existir. Jung disse: o homem que não passou pelo inferno das suas paixões nunca o superou. Quando você faz esse trabalho interno, quando você senta com seu medo em vez de fugir dele, quando você atravessa a dor sem transformar em espetáculos, muda a forma como você se move ao mundo, muda quando você fala e com que frequência você escolhe não falar, porque agora o silêncio virou declaração. Você para de reagir a cada opinião, para de defender a cada decisão, deixa ir a compulsão de se explicar para quem está comprometido a não entender, não por empatia, por alinhamento. Você entende que se alguém não sente o seu valor, nenhuma quantidade de palavra vai fazer eles enxergarem. Se alguém sente, você não vai precisar convencer. Marco Aurélio escreveu: não desperdice mais tempo argumentando sobre como um bom homem deveria ser, seja um. Essa essência da acomodar em palavras. Você não tenta ser impressionante, você simplesmente encarna o que valoriza. A ironia é que o mundo, você para tentar impressionar, você se torna inesquecível. Não porque gritou, mas porque seu silêncio tinha profundidade, porque sua quietude tinha direção, porque você não estava tentando ganhar a sala, estava enraizado em algo maior do que ela. Epicteto disse: primeiro diga a si mesmo quem você quer ser, depois faça o que for necessário. O poder do quieto é construído sobre esse princípio. Você decide quem é e vive isso, não para aplausos, para o alinhamento, para ser eterno consigo mesmo. As pessoas falam sobre a solidão como se fosse algo para escapar, como se a ausência dos outros significasse a ausência de valor, mas a solidão, quando escolhida com intenção, não é isolamento, é transformação. No início parece silêncio, um silêncio pesado, onde o ruído do mundo some e só seus próprios pensamentos findam, mas devagar esse silêncio afina, vira um espelho que não distorce. O que você vê ali não é a ausência da distração, não é sua fraqueza, é sua fundação. A solidão não te destrói, ela revela que sempre estava lá, embaixo do barulho. Anseio por aprovação, impulso de agradar, as pequenas performances que você nem sabia que estava dando. Essas coisas começam a derreter na fornalha de estar só, e no lugar delas algo mais douro se forma, algo real. Epicteto disse: não são as coisas que perturbam as pessoas, mas o julgamento que elas fazem sobre essas coisas. Na solidão, esses julgamentos ficam visíveis. Você começa a perceber quantos dos seus pensamentos não são seus, quantos dos seus medos viram vozes de outra pessoa, quanto da sua identidade foi construída para evitar a rejeição, em vez de buscar a verdade. Aí que a alquimia interna começa. O desconforto não desaparece, mas ele se transforma. Que antes parecia solidão, começa a parecer privacidade. Que antes parecia exílio, começa a parecer clareza. Você começa a ouvir sua própria voz mais alto que a opinião do mundo. E essa voz, sem censura, sem polimento, sem medo, te ensina como viver. Seneca escreveu: sofremos mais na imaginação do que
que na realidade. A solidão te ajuda a ver a diferença de te arranca desses desastres imaginários, nas narrativas falsas dos medos herdados, e te planta no que é real. E nesse solo algo inabalável cresce, um senso de si que não muda como tendência, uma direção que não vacila quando mal compreendido, uma força que não é barulhenta, mas que dura. Quando você volta ao mundo, depois de um tempo sozinho, você volta diferente, não distante, deliberado, não amargo, enraizado. Você não fala para ser ouvida, você fala porque suas palavras vêm do silêncio, não do barulho, e isso as pessoas sentem na hora. Há um paradoxo no coração de tudo que falamos hoje. Você só ganha poder real quando você para de precisar ser resgatado, não da dor, não da vida, mas do desconforto que está na sua verdade. Por muito tempo fomos ensinados a acreditar que cuidado dos outros é segurança, que precisamos ser ouvidos para nos sentirmos reais, entendidos para nos sentirmos válidos, sustentados para nos sentir inteiros. Mas uma verdade mais profunda embaixo de tudo isso: poder não é algo que te é dado pela atenção, pelo amor ou pelo reconhecimento. É algo construído em silêncio, tijolo por tijolo, com as escolhas que você faz quando ninguém está te olhando. É quando você para de buscar as reservas emocionais dos outros para existir, algo extraordinário acontece. Você começa a se tornar sua própria fonte. Você para de explicar para quem não precisa de explicação, para de entregar pedaços da sua alma em troca de conforto temporário, para de se encolher para ser dirigível, para de dobrar a sua voz para evitar tensão. Você simplesmente coloca os espaços da sua vida sem edição, sem decoração, e deixa as fichas caírem onde tem que cair. Algumas pessoas vão se afastar, outras vão se aproximar, mas nenhuma das duas coisas vai mudar quem você é, porque agora você é quem define seu valor. Parou de terceirizar isso, parou de perseguir um amor com prova de existência. Marco Aurélio já dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos eternos. Perceba isso e encontre sua força. Quando sua atenção não está mais presa no que quem nota, em quem se importa, ou quem aplaude, ou quem fica, você direciona essa energia para dentro. Começa a fazer a pergunta diferente. Não porque eles me tratam assim, mas o que eu posso construir com o que sobrou. Você transforma a dor em disciplina, o silêncio em estratégia e a decepção em design. Porque você não está mais parado, não está mais congelado, esperando pela próxima onda de validação te carregar. Você se tornou a correnteza. Esse tipo de poder enraizado, quieto e inabalável, não entregue você pela boa sorte ou pela pessoa certa. Ele é forjado no momento em que você para de esperar que os outros venham do seu encontro. Em vez disso, você vai ao encontro de si mesmo. Naquele ponto de encontro, algo mais honesto sobre a superfície, que não está mais editada para agradar. Uma diferença que não está mais influenciada pelo medo de ser incompreendido. Uma vida que é finalmente sua, não emprestada das expectativas alheias, mas possuída. Você não precisa ser visto para se tornar poderoso. Você não precisa ser entediando para se tornar inteiro. O momento em que você para de esperar que o mundo se importe com, e o momento em que você começa a se moldar em algo que o mundo não consegue ignorar, quietamente, completamente, sem pedir desculpa. Se esse vídeo falou com você hoje, e há outros esperando na sua tela agora, que vai te levar ainda mais profundo nessa jornada. Assista a seguir. Se isso tocou algo real, curta o vídeo e se inscreva no canal. Aqui a gente não persegue aplausos do mundo, a gente constrói o que o mundo não consegue ignorar. E até a próxima.